O catolicismo é uma das maiores religiões do mundo em quantidade de adeptos. Ela tem raízes profundas na história e na cultura ocidental. Seus fundamentos são baseados nos ensinamentos de Jesus Cristo, transmitidos através da Bíblia, da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, e do magistério papal. Os principais fundamentos do catolicismo são a Santíssima Trindade, a crença no Pai, Deus, o Pai, o Filho, que seria Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Essa trindade é a essência da fé católica. Entre as religiões cristãs tem fundamentos que divergem uma das outras, e daí surgiram as outras, né? Por exemplo, tem religiões aí que explica o seguinte, que Deus é o Supremo, e Jesus está lá no Evangelho, está se referindo a Ele. O Espírito Santo são todas as entidades que vêm através dos profetas, que na verdade os profetas é uma palavra sinônimo de apóstolo, ou de médium, aliás, corrigindo. O que em algumas igrejas evangélicas hoje ainda chamam de apóstolos, de profetas, por outras crenças é chamado de médium, intermediário, entre... Eles acham que é direto a Deus, mas nós já estudamos aqui que algumas ciências espirituais explicam que o homem não consegue se comunicar direto com Deus, é através de espíritos prepostos, espíritos mais evoluídos que estão nessa, vamos dizer assim, nessa hierarquia, né? De evolução, espíritos evoluídos que atendem os serviços de, vamos dizer assim, de engenharia sideral, administradores dos planetas, das vidas nos mundos. Então, um dos primeiros fundamentos é esse, a crença na Trindade, né? Como se fosse três faces de Deus, mas que outras religiões não entendem assim. Deus é único, Jesus é um escolhido lá entre os gênios criadores para criar o planeta Terra e para administrar o planeta Terra, e Espírito Santo seria todos os espíritos que transmitem através dos apóstolos, que são os médiuns também, hoje chamados de médiuns, as mensagens que vêm do plano superior. Outro fundamento da Igreja Católica é que eles têm a crença de que Jesus reencarnou num corpo de homem. Mas outras religiões científicas ou da ciência espiritual, elas explicam, né, que Jesus não poderia encarnar no corpo de homem porque Maria não teve relações sexuais com José para ele nascer. Ele é fruto de uma vamos dizer assim, de uma materialização fluídica, porque até hoje todo mundo chama Maria de Virgem Maria. Então, ele surgiu de uma forma aparentemente humana para que os humanos pudessem se relacionar com ele e ele pudesse fazer o trabalho dele, a mensagem. Mas a Igreja Católica acha que, nesse fundamento, que Jesus reencarnou como homem. A outra contradição que algumas religiões mostram sobre isso é que Jesus não foi morto na cruz. Ele passou por aquilo tudo ali, como se estivesse sendo morto, mas ninguém poderia matar um corpo fluídico. Então, tudo aquilo apareceu num plano material para servir como todo um trabalho de, vamos dizer assim, de sacrifício da própria vida, porque, na verdade, a maior dor do Cristo é uma dor moral, porque, como está no seu Evangelho, ele mesmo diz lá no capítulo 1 de João, o Evangelho de Jesus segundo João, que no princípio ele era o Verbo de Deus, quer dizer, ele foi enviado por Deus,
Né? No princípio era o Verbo estava com Deus. Jesus já é um espírito da categoria de gênio criador, espírito puro. Né? Então, tudo aqui foi feito por ele. Quer dizer, Jesus é o espírito que produziu, construiu o planeta Terra. Ele é um gênio criador. Claro que no plano divino, todos os espíritos, quando evoluem, vão assumindo cargos, funções, poderes. Jesus não é um totalitário, nem tampouco Deus. Ele tem seu corpo de engenharia, de administradores desse plano aqui. Muita gente pode dizer, mas o mundo está uma bagunça. Gente, nós produzimos isso. Nós estamos recebendo, se vocês virem as minhas postagens, vão entender por que nós estamos fazendo tudo isso. E eu, brevemente, vou entrar na parte do Apocalipse, que é o livro mais importante desse mundo. Tanto é que ele está como o último livro da Bíblia. E Apocalipse não significa desastre. É desastre para quem andou errado. Mas o nome Apocalipse, que é de origem grega, Apocalipse, significa revelação. E Deus não ia mandar João Evangelista, que foi quem era foi o médio, né? O evangelista foi discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, profeta, né? E evangelista. Ele escreveu o Evangelho. Ele foi o único de todos eles que seguiu Jesus de perto que fez 4 coisas. Ele tem 4, vamos dizer assim, 4 diplomas, vamos dizer a nossa palavra aqui. Então, esse seria o segundo fundamento. A salvação é alcançada pela fé em Jesus e pela graça divina. Os sacramentos como o batismo, a Eucaristia, são meios pelos quais a graça de Deus é transmitida aos fiéis. Tudo isso aqui foi retirado realmente do Evangelho, mas tem interpretações divergentes com várias instituições ou religiões de ramo cristão que não aceita bem assim essas coisas, né? Primeiro, Jesus fala que se você for ler direitinho o Apocalipse, que o batismo é um batismo de fogo, seria as provas. Aquele batismo de água é simbólico. Né? Quando Jesus distribui o pão, que eles usam aqui como sacramento, Jesus dá uma lição muito alegórica ali, mas sempre os homens nas traduções distorcem um pouco as coisas. Então, cada religião entende de uma maneira. O outro fundamento é que a Igreja Católica se considera como o corpo místico de Cristo na Terra, o único meio de salvação, o que seria também uma coisa meio prepotente, porque por que existem tantas religiões no mundo? Foi todas elas Jesus que botou aqui na Terra. Todas elas são importantes, todas elas são, vamos dizer assim, pautadas nas coisas de Deus. Quem distorce elas são os homens. Nós aqui na Terra que, às vezes, por falta de caráter, usamos a religião para... Né? E esse fundamento ainda se baseia aqui. O Papa seria o sucessor de Pedro, apóstolo do Cristo e líder supremo da Igreja. Agora, se o Papa é sucessor de Pedro, apóstolo, que foi o apóstolo que traiu Jesus 3 vezes, então é um fundamento muito duvidoso, porque Jesus não disse isso, que Pedro seria o sucessor da Igreja. Não está escrito isso. Ele tem uma passagem que ele fala sobre Pedro significar, a palavra Pedro significa pedra, mas não está. E o outro sacramento, o outro fundamento é o sacramento, que diz que os sacramentos são ritos, né? Instituídos por Jesus, que a Igreja diz que foi instituído por ele, que confere a graça divina aos fiéis. Os 7 sacramentos são batismo, confirmação, Eucaristia. Essas coisas foram arrumadas aqui pela Igreja, né? Porque Jesus não colocou isso. Bom, se desejar mais coisas sobre a Igreja Católica, nós vamos falar em outro capítulo. Eu vou esperar que comentem.